Prepara-se para ir à polícia. A nossa terra foi uma terra que chama-se Coço, e foi uma terra que hoje orgulho de ser do Coço, porque abri os olhos muito cedo, sofri muito, mas veio o dia da liberdade. Eles prenderam-me porque um miúdo, que ainda tinha aí uns 16 anos, ou 15 ou 16 anos, fez uma asneira grande a uma vizinha minha, e depois eu ouvia ela gritar atrás da minha casa, no sol posto, e fui ver o que é que tinha acontecido, e fez uma ação de ordinária à minha vizinha, e ela caiu para o chão enervada, e ela fugiu para a vinha fora, o marido depois foi metê-lo em tribunal, foi o presidente da Câmara de Cruz, que é o Dr. Ribeiro, era também da PIDE, e então pediram a ele que não desse coisa dele ser julgado, que ficava logo sujo no nome. E o presidente da Câmara, em troca, ele tinha que entrar para informador, e então escangalhava-lhe o processo. E então foi isso que o pai vinha aqui à guarda, todos os meses, apresentar-se no lugar do filho, que o filho já tinha idade para dar volta nenhuma. Então ele ter idade. E isto descobrimos, eu e o meu marido, depois do 25 de Abril. Porque os camaradas, eu não era escrita, mas fazia reuniões com os camaradas, trabalhava, fazia fundos e assinaturas e coisas, todo o trabalho do partido eu fazia lá embaixo, no sol posto, naqueles montarecos. E ele sabia. E então, para ganhar os 200 escudos por mês, que era o que ele ganhava, estava lá tudo escrito, e em Porto Alegre era Pedro, o Pseudorio. E no entroncamento era Assobio, o pseudónimo dele. E então estava isso tudo escrito, ele é que me tinha feito a cantareira toda, para eles me tratarem àquela maneira, pensarem que eu tinha algum grande gente agarrada a mim. E então foi a maneira deles me torturarem da maneira que torturaram e da maneira que sofri. Foi ele um dos culpados, e o pai também ajudou o filho a fazer o mesmo trabalho. E foi daí que foi a minha prisão. Não foi nenhum camarada que me fez mal, nem tampouco eu. Depois tinha camaradas, a Maria Carmina, a Maria Rosa, o Zida Valdacal, pessoas que me davam trabalho lá para baixo, e eu não descobri ninguém. Não descobri ninguém, porque quando pedi o processo, lá está escrito, o último processo que me fizeram, diz assim: Maria Guilhermina Ferreira Galveias, mais uma hora de perguntas. Mais uma vez diz não. Mais uma vez diz não, sou eu o testemunha, e era o escrivão outra testemunha. E está lá escrito o processo. E foi o dia que eu tive muita alegria comigo própria. Foi aquele dia quando eu aguentei aquilo tudo, sem descobrir nenhuma delas. Nem que era, podia ver, a tortura é tão grande, eu digo que recebi, eles tinham tudo na mão, que eu fazia isto, fazia aquilo, fazia assim, fazia assado. E era verdade eu fazer. Mas descobri que não havia de fazer aquilo, e que me matasse, e foi isso que calhou, sim. Foi por essa razão que eu venci com o meu sofrimento, toda a maneira dos que estavam cá fora não irem passar o mesmo que eu estava a passar lá dentro. Fui presa logo
na balada, levei a filha comigo, eles só na parte da manhã, da madrugada, é que iam buscar os presos a casa. Juntaram 15 homens e 5 mulheres aqui no Largo do 1º de Maio. E depois dali partimos para Coruche, e de Coruche é que se partiu para Caxias. E a minha filha tinha 8 aninhos, e quando eu estava-me a gostar muito dela perder a escola, mas também me estava a gostar dela vir para trás. Tinha 2 coisas gostosas, mas fui para o lado dela, de deixá-la ir para a avó e eu ir, ela não ir mais eu. E então ela ficou cá fora. E eu fui com aquela mágoa, a menina agarrou-se ao meu pescoço e à minha cintura e a gritar com toda a força que não largava a mãezinha dela. Isso foi uma crueldade muito grande logo ali em Cruz. E depois lá fui para a caminhonete onde já estavam os outros camaradas e lá chegámos a Caxias. Chegámos a Caxias, eu fui a primeira que fui para as interrogações. Fui, assim que lá cheguei, puseram uma fotografia do meu marido à frente dos olhos, se eu conhecia. E disse que sim. E então ela, então vou armar a fotografia que agora é cá comigo. Uma chamada Madalena, a máquina, parecia um bicho a esfarrapar uma res, parecia aqueles bichos na selva a esfarrapar uma res para comer com um bocado de carne. Parece que a mulher dava, sei lá o quê, tanta porrada que ela me deu logo à chegada, que eu fiquei, o neném, eu fiquei com a cabeça feita num 8, e com tanta porrada que ela me deu na cabeça logo naquela altura, eu fiquei mesmo do pior. Depois entrou outro, que esse outro era um homem, ela batia de vez em quando, mas enquanto nos encontrou, e teve ali umas horas comigo, entrou outro. Esse outro fez-se muito bonzito, a fazer a parte que era bom. E eu a descansar as dores que ela logo me provocou naquele dia. E isso continuou a fazer essa tortura de pancada contra as paredes, a cabeça, contra as paredes da raboleta. Puseram num banco no meio da cozinha, no meio da sala, que foi um de um lado e o outro do outro, trocavam-se ao pé de mim, um batia de um lado, outro batia do outro. Passavam a palavra, tornavam a bater os dois ao mesmo tempo, até eu desmaiar e cair para o chão. Batia com a cabeça no chão, tive hematomas. Ia-se passando dias e noites naquela coisa, sempre com a tortura do sono. Essas não chegaram, que ainda foram a pontos de eu já não ver o que via, já não via o que ouvia, já estava com a cabeça toda destruída, da memória, com tantas noites perdidas. Ao fim das 11 dias e 11 noites está naquela tortura, eu já não era a Maria que sou, e então levaram-me para Caxias. No outro dia, ao fim de 24 horas de lá estar, foram-me buscar novamente. Foram buscar novamente e pensei, há aqui qualquer coisa que eu não estou a ver bem isto. E lá cheguei, a António Maria Cardoso, onde estava o Silva Carvalho, a secretária, e o que foi comigo, pôs-me em frente dele. E então ele perguntou-me se eu estava para gozar a polícia. Ora, eu estava em raio, eu nem sabia o que é que tinha, dava-me vontade de me fazer destruir, sei lá o que fosse, com tanta razão que eu estava em cima da minha cabeça e em cima do meu corpo todo. E então bati com os pés, com os murros, assim, na secretária e disse, vocês estão aqui a arranjar toda a qualidade de malandrice para me torturarem mais, e eu não abro a boca, não, falo, e aquilo desapareci. Não sei se eles me fizeram alguma coisa, se fui eu que desmaiei. Tive mais 6 dias, 6 noites, sem saber onde estava, sem saber nada, estava morta. Pronto, estive morta. Levaram-me para Caxias novamente ao fim daquele tempo. Estava às camaradas aqui na sala, a Olímpia disse-me ao fim de dias, ai Maria, eu nem quero pensar como tu entraste aqui. Então diz-me lá, não digo não Maria, não digo, porque tu ainda ficas pior.
e eu evito esse mal para ti. Eu não quero que tu tenhas esse mal. Mas eu gostava de saber, mas não digo não, e não me disse. E eu, no fim do 25 de Abril, ainda lhe perguntei novamente e ela disse: não, descansa que eu não te digo, que ainda é pior para ti. Como eu entrei lá na sala, eu não vi ninguém, eu não ia morta. E no outro dia, deitaram-me numa cama, com certeza que eu não dei notícia, mas no outro dia acordei, a memória veio e não sabia onde estava, não sabia nada, e ela já assim devagarinho comigo e tal, e lá comecei a recuperar um bocadinho a memória, o que é que se tinha passado. Digo assim: que tempo teve lá? E eu, olha, estiveste lá 6 dias e 6 noites, porque balaste em tal dia e vieste neste dia, são 6 dias e 6 noites que lá estiveste. Até aí eu não dei notícia de nada, mas estava toda pisada, toda negra, da cor deste casaco, nos braços, nas ancas, a boca toda inchada, toda... Eu estava feita num trapo, eu nem sei como é que eu estava. Toda negra, com tanta pancada que eles não deram sem a saber. O cérebro estava parado, ou sei lá o que é que era, não havia, tem que ser a verdade que foi esta. E então, lá depois começaram a dar uns remédios à porta e tal, da sala, lá em Caxias, e lá comecei a recuperar com o tempo, e eu depois pensei, ao fim de dias, estar já assim mais encalibrada na cabeça, achava-me revoltada, um ódio, uma coisa que eu tinha ganhado com aquela força da tortura. Eu ganhei não sei o quê comigo própria, que eu pensei: eu tenho de fazer qualquer coisa mesmo agora. Podes mascarar, a gente aqui chega. O meu aqui cheguei, quando não chegam nestas condições. E então eu tenho de desmascarar isto. Mas eu calei-me com as camaradas da sala, porque as paredes têm ouvidos, e eu pensei: eles não me fizeram processo porque não me conseguiram dizer, não conseguiram nada para me darem processo, e agora podem arranjar um processo por qualquer coisa que possam apanhar. Mas eu tenho que fazer qualquer coisa, e fiz uma quadrazinha, uma quadra dentro da casa de banho, sozinha, e essa quadra não deu para dar lá assim muito alarme dentro do pessoal da sala, porque lá está, as paredes têm ouvidos. Procurastes muito dia, se eu sabia o que era a cadeia, e eu disse que não sabia, nem fazia uma ideia. Eu disse que não sabia, menti-te naquela hora. Eu disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Salas compridas, grades corridas, pides e espia. Tudo isto é triste, tudo isto existe aqui em Caxias. Salas trancadas, vidas torturadas, noites exauridas. Tudo isto é triste, tudo isto existe aqui em Caxias. Quanto tempo esteve na prisão? Quanto tempo? Sim. 4 meses e meio. À volta de 4 meses e meio. Depois puseram-me em liberdade, vim para a terra, muito magoada ainda, com muitas dores, ainda trazia muitas feridas, e ainda hoje as tenho. Ainda hoje tenho muitas. E estou a sofrer ainda hoje a cadeia que sofri. As torturas da cadeia, essa Madalena Ascensão, outros mais que lá viam, essa cambada deram cabo de mim tudo, e eu hoje estou a sofrer isso tudo. E hoje digo, parece que tive um milagre na minha vida, por tanta coisa ter aguentado e estar ainda hoje aqui com coragem para falar
e desabafar a verdade da realidade do fascismo e a realidade da tesoura que deram ao povo. Uns na guerra, outros nas cadeias, outros morriam à fome por todo lado, porque era um crime que a gente tínhamos em cima de nós.